Que tal a gente mergulhar em uma das histórias mais incríveis de todo o universo? Vamos acompanhar a jornada completa de uma estrela, desde o seu nascimento lá no cosmos até o seu final, que pode ser bem dramático. Pois é, cada pontinho brilhante que a gente vê no céu à noite tem a sua própria biografia. Uma história de vida completa, com começo, meio e fim. Então nossa missão aqui é acompanhar essa trajetória, que é fascinante. E toda grande história tem um começo, não é mesmo? Então vamos lá para o início de tudo, o nascimento de uma estrela. Bem, tudo começa em lugares que podemos chamar de berçários cósmicos. É lá que nascem as protoestrelas. A gente pode pensar nelas como estrelas bebês, sabe? São aglomerados gigantes de gás e poeira que estão se juntando, se compactando pela gravidade. Mas um detalhe importante, elas ainda não acenderam. Aquele motor principal de uma estrela, a fusão nuclear, ainda não começou a funcionar. Ok, vamos focar agora na jornada de uma estrela de baixa massa. E um bom exemplo é o nosso próprio Sol. O caminho da vida dela é bem previsível, quase como um mapa. Começa como uma protoestrela, aí entra na sua fase mais longa, a sequência principal. Depois ela se expande e vira uma gigante vermelha, e no final o que resta é uma anã branca, bem densa. Nós vamos passar por cada uma dessas fases. Então, depois da infância vem a fase adulta, certo? Para uma estrela, essa é a sua longa e estável vida. Mas o que faz uma estrela brilhar por tanto tempo, por bilhões de anos? A resposta está toda num processo chamado fusão nuclear. Pensa assim, no centro da estrela, a pressão e a temperatura são tão absurdas, tão altas, que os átomos de hidrogênio são esmagados uns contra os outros e se fundem, virando hélio. E essa fusão, essa reação, libera uma quantidade de energia gigantesca. É essa energia que a gente vê como luz e sente como calor. E essa fase em que a estrela fica lá, quietinha, só fundindo hidrogênio em hélio no seu núcleo, é o que chamamos de sequência principal. É o auge, sabe? A fase mais longa da vida de uma estrela. Um período de total equilíbrio e estabilidade. E quando a gente fala que é a fase mais longa, não é exagero. Para ter uma ideia, uma estrela passa cerca de 90% de toda a sua existência na sequência principal. É muito tempo de estabilidade. Só que nada dura para sempre, não é? Uma hora, o combustível acaba. E quando o hidrogênio lá do núcleo da estrela começa a se esgotar, ela entra na sua velhice. E aí as coisas começam a mudar de forma bem drástica, com uma grande expansão. Essa transição tem um nome, é a fase subgigante. O que acontece é o seguinte, sem a fusão de hidrogênio para gerar energia e empurrar para fora, o núcleo da estrela começa a encolher, a se contrair por causa da própria gravidade. Só que, ao mesmo tempo, as camadas de fora começam a se expandir e a esfriar. E o resultado dessa expansão é a formação de uma gigante vermelha. A estrela fica enorme, imensa em tamanho, mas a sua densidade geral diminui bastante. A superfície dela também fica mais fria, e é por isso que ela ganha essa cor avermelhada. Ah, e um ponto importante, a fusão nuclear não para completamente, ela só muda de lugar, passando a acontecer nas camadas ao redor do núcleo. E só para a gente ter uma ideia, e aquelas estrelas que são muito, mas muito maiores que o Sol? Bom, o caminho delas é ainda mais extremo. Elas não viram só gigantes, viram supergigantes, que podem ser azuis ou vermelhas. E o destino dessas gigantes cósmicas é um final bem mais violento, bem mais explosivo. Bom, isso tudo nos leva então ao capítulo final da história. Vamos falar sobre os destinos finais, sobre o que sobra depois que a estrela morre. São os fascinantes e compactos resquícios que elas deixam para trás. Para estrelas como o Sol, o fim da linha é se tornar uma anã branca. E o que é isso? É basicamente o núcleo que sobrou da estrela, mas de um jeito incrivelmente denso. Tenta imaginar o seguinte, toda a massa do nosso Sol espremida numa bola do tamanho do planeta Terra. É um caroço de carbono e oxigênio que só não desmorona sobre si mesmo por causa de um fenômeno da física quântica, uma força que impede que os elétrons fiquem esmagados no mesmo espaço. Então, o que define o destino final de uma estrela é basicamente a massa que ela tinha no início. Aqui a gente consegue ver bem a diferença. As estrelas menores, como o Sol, deixam para trás uma anã branca, que tem mais ou menos o tamanho da Terra. Já as estrelas bem maiores, depois de explodirem numa supernova, deixam algo muito mais extremo, uma estrela de nêutrons. E aí estamos falando de uma massa enorme comprimida no tamanho de uma cidade. Vamos dar uma olhada mais de perto na estrela de nêutrons. Ela se forma no meio de uma explosão de supernova, quando o núcleo de uma estrela supermassiva colapsa, desmorona sobre si mesmo. A densidade desse objeto é algo que a nossa mente quase não consegue processar. Para se ter uma noção,
Uma única colher de chá do material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas aqui na Terra. E acredite, dentro dessa categoria de objetos extremos existem subtipos ainda mais exóticos. Por exemplo, os pulsares. Eles giram numa velocidade absurda, centenas de vezes por segundo, e lançam feixes de radiação pelo espaço, funcionando como um tipo de farol cósmico. E temos também os magnetars, que, como o nome sugere, têm os campos magnéticos mais absurdamente fortes que a gente conhece no universo. E no fim das contas, a gente percebe que tudo está conectado. Da poeira cósmica nasce uma estrela. Ela vive a sua vida por bilhões de anos e, quando morre, espalha todos os seus elementos pelo espaço. Esse material enriquece novas nuvens de gás que vão dar origem a outras estrelas, a novos planetas. É assim que o ciclo de criação e de transformação nunca para no cosmos.